Fala, meus queridos, tudo bem? Bom, é o seguinte, como eu comentei com vocês na aula interativa da semana passada, eu vou fazer uma aula um pouquinho mais curta, tá? Em que a gente vai falar sobre esse assunto aqui, que é um assunto bem teórico, bem teóricozinho, tem umas regrinhas e tal, mas eu vou fazer de maneira bastante objetiva e a gente retoma na semana que vem na aula em vídeo, tá? Por que na aula em vídeo? Porque na aula interativa dessa semana eu queria fazer o que eu tinha dito para vocês na semana passada, que é a gente fazer a leitura do texto sobre racismo, tá? A leitura e o debate e tudo mais. Então, aí na semana que vem a gente fala sobre esse assunto. Esse é um assunto ah, que cai em vestibular com uma frequência relativamente grande, especialmente para falar de variação linguística, que é aquela história do português popular, do português culto, do português de uma região para outra e tudo mais, tá? Qual que é a história aqui? Então é o seguinte, a gente está falando sobre a posição do pronome oblíquo. O que que é o pronome oblíquo? Aquele me, aquele te, aquele o, aquele se, tá certo? Que vem junto com o verbo, né? O pronome, ele pode ocupar três posições diferentes. Ele pode vir no meio do verbo. Olha bem, o verbo aqui é apresentarei. E aí ficou apresentar-te-ei aos meus pais. Só uma pessoa no mundo usa essa estrutura. Se chama Michel Temer, né? Então, quando vem no meio, a gente chama de mesóclise. O pronome pode vir depois do verbo. Olha bem, o verbo, quando a gente fala antes, depois, é em relação ao verbo, porque ele sempre está colado no verbo, né? Quando ele vem depois, a gente chama de ênclise, que é uma posição bem mais comum para a gente, concordam? Ou ele pode vir antes do verbo. E aí, essa posição a gente chama de próclise, que sem sombra de dúvidas é a posição mais comum para a gente, aquela quando ele vem antes do verbo. Né? Nós, no nosso português cotidiano, a gente só usa próclise, e isso é importantíssimo, tá certo? Essa história de a gente detectar essa informação. Beleza. Vamos falar então, quando que se usa mesóclise? A mesóclise ocorre, então, quando o pronome vem no meio do verbo. Aqui eu usei o pronome te, mas poderia ser o pronome lhe, poderia ser o me, e por aí vai, né? Então, apresentar-te-ei aos meus pais. Esse é o erro do jovem, né? Que, principalmente do jovem um pouco mais emocionado, que acha que o ficante tá ligando para ele da mesma maneira que ele tá ligando para o ficante, né? E aí ele já pensa em apresentar para os pais, tá? Qual que é o ponto aqui? Quando que a gente vai usar mesóclise? Somente com verbos no futuro. Olha que interessante, somente com verbos no futuro. Esse verbo está no futuro, né? Ó, apresentarei. Então tem a ver com o tempo do verbo, somente com verbos no futuro. E aí a gente tem que fazer uma observação. Existem dois futuros em português: o futuro do presente e o futuro do pretérito, certo? Então, se fosse pretérito, se fosse apresentaria, que é o tal do futuro do pretérito, também apresentar-te-ia aos meus pais, tá? Mas não é só isso. Para usar a mesóclise, tem que ocorrer uma segunda condição: ausência de palavra atrativa. E o que é a palavra atrativa, professor? Calma, a gente vai ver isso na semana que vem, porque por incrível que pareça, dessas três posições, próclise, ênclise e mesóclise, aquela que a gente mais usa, que é a próclise, que é quando o pronome vem antes, é, do ponto de vista gramatical, a mais difícil, tá certo? É a mais chatinha. A mesóclise é isso, somente com verbos no futuro, ausência de palavra atrativa. Como assim ausência de palavra atrativa? Perceba que está no começo de frase. Não tem nenhuma palavra que antes que justificaria atrair o pronome para antes também. Isso vai acontecer na próclise, tá certo? Bom, e a ênclise?
A ênclise ocorre, então como a gente definiu, a ênclise é quando o pronome vem depois do verbo, certo? Olha aqui, ó, o verbo apresentei. Então o que a gente tem que saber sobre a ênclise? A ênclise ocorre somente com verbos no presente ou no pretérito, no passado, né? Em outras palavras, nunca vai ocorrer ênclise, pronome depois do verbo, com verbos no futuro, tá certo? Verbos no futuro, a gente falou da mesóclise. E aquela característica também, ausência de palavra atrativa. Tá claro? Bom, qual que é o problema nosso aqui? A gente não sabe o que é a palavra atrativa ainda. A gente só vai falar disso quando for falar da próclise. Então, eu vou só fazer uma introduçãozinha aqui, até para vocês conseguirem responder os exercícios, mas isso vai ficar claro na próxima semana, tá? A próclise. Então, olha o que é a próclise. Não te apresentarei aos meus pais. Ou seja, depois de uma reflexão, depois de ver que isso seria um absurdo, né, de que, enfim, não vou nem entrar nesses detalhes aí, porque pode estar atingindo alguém aí, talvez esteja sendo tóxico. O problema aqui é o seguinte: o pronome te veio antes do verbo, certo? Estamos falando de um pronome oblíquo, sempre pronome oblíquo, e ele veio antes do verbo. Isso a gente nomeia como próclise. Ok. Quando que a próclise vai ocorrer? Em qualquer tempo verbal. Beleza, em qualquer tempo verbal. Lembra então que mesóclise só no futuro, ênclise só no passado ou no presente. Já a próclise pode ocorrer em qualquer tempo verbal. Ela se sobrepõe às regras que a gente falou até agora, tá? Só que a próclise vai ocorrer quando houver palavra atrativa antes do verbo, né? O não aqui é uma palavra atrativa, tá certo? Professor, por quê? O que é a palavra atrativa? Calma, isso a gente vai comentar na semana que vem. Senão o vídeo vai ficar muito extenso e a gente vai perder aqui o objetivo de tornar as aulas um pouquinho mais de boas, né? Então, o não vai entrar como uma categoria de palavra atrativa. Isso vai ficar claro para a gente na semana que vem, tá bom? Então é o seguinte: se essa frase fosse uma afirmação, é assim que essa coisa cai pra gente em vestibular, né? Ela fala assim: se essa frase, passa essa frase para forma afirmativa. Ah, mó fácil, professor. Passar para a forma afirmativa é só tirar o não. Não, quando você tira essa palavra aqui, automaticamente o pronome se desloca lá para aquela posição de mesóclise, porque afinal de contas o verbo está no futuro. Não é isso mesmo? E o não entra como uma categoria de palavra atrativa. Então, se o exercício exigir isso da gente, passe para a forma afirmativa a frase. Não é só tirar o não. A retirada do não ia ocasionar essa mudança também na posição do pronome. Tá certo? Então é o seguinte: a questão da próclise não está completamente resolvida para a gente. A gente vai ter que desenvolver um pouquinho maior, só que eu vou gravar um vídeo só para falar sobre ela na semana que vem, tá? Para a gente concluir, eu trouxe aqui um meme, obviamente, não podia deixar, né? Então ele fala lá: em casa somos muito unidos. Aí o pai manda: me manda teu nome completo. É típico minha mãe faria isso. Bom, do ponto de vista da, da regra gramatical, a gente tem um erro aqui. E é um erro muito comum, gente. Isso é uma coisa que a gente faz muito, né? Ou seja, a gente usou próclise, não dá nem para enxergar o que eu estou escrevendo, né? A gente usou próclise numa posição
em que não há palavra atrativa. É começo de frase, não tem palavra nenhuma, né? Então, se o exercício pedisse, né, para a gente colocar isso na regra gramatical, eu teria que usar não a próclise, né, mas eu teria que usar o quê? A ênclise ou a mesóclise? Opa, mesóclise, o acento está errado. Aqui. Vamos pensar, a ênclise ou a mesóclise? Aí depende do tempo do verbo. Manda está no imperativo, não está no futuro, né? É um verbo de presente. Então eu teria que usar a ênclise. Então teria que ser manda-me o teu nome completo. Mas por que eu quero comentar esse meme em especial? Porque, por mais que a regra gramatical diga pra gente que é um contexto em que deveria ser usada a ênclise, o pronome depois do verbo, é um contexto de linguagem informal, né? É um contexto ali de uma linguagem familiar. Então, é importante a gente detectar que, apesar da regra, nós, no português brasileiro, fazemos muito isso. A gente usa próclise em todos os contextos. Isso vai ser importantíssimo na semana que vem, quando a gente for falar de próclise, e isso é importantíssimo para o vestibular. Quem acha que no vestibular só precisa saber a regra, está errado. Você tem que saber a regra e tem que saber como que é o uso popular, né? Porque geralmente o vestibular está preocupado com esse embate entre a regra e o uso popular. Tá certo? Isso tudo vai ser explorado lá nos exercícios do Forms. E quem tiver dúvida, apesar de eu ter programado a gente ler o texto na aula interativa, quem tiver dúvida pode me levantar isso na aula interativa. Só que de todo modo, lembrem que a gente vai falar sobre isso no vídeo da semana que vem também, tá bom? Um beijo, gente. Um beijo não. Bom, só para constar então, mesma coisa, 2 exercícios do Forms, tá certo? E um exercício do poliedro bem objetivozinho lá, no poliedro 2A, a gente já está no poliedro 2A, página 17, exercício 6, tá bom? Semana que vem não vai ter Forms, a gente decidiu alternar, as outras frentes de português, literatura e redação vão deixar o Forms para a semana que vem, aí eu não faço, na outra a gente faz, então a gente vai fazer alternado, tá bom? Um beijo, gente. Boa semana para vocês e até a nossa aula interativa.